32, a gente vai ler do 1 ao 11. Salmo capítulo 32, no verso 1, a gente vai ler o capítulo inteiro. Se encontrou aí? Diga amém. Vai encontrando, né? Tá aí. Diz que no meio, costuma estar no meio de Salmos. Se não veio na sua aí, ou então o aplicativo não está funcionando. Salmos capítulo 32, verso número 1. Você achou? Diga amém. Amém. Pronto. Diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois o dia e a noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas nessa manhã. Que o nosso coração esteja atento à Tua voz, que a nossa mente esteja, Deus, cativa ao Senhor nesse momento, para que possamos ouvir e compreender, ó Pai, a pregação da Tua palavra, ó Pai, que a Tua Escritura seja exposta e o nosso coração também esteja exposto diante do Senhor, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que Tua misericórdia nos alcance, Pai, mais uma vez, nessa manhã. Assim foi quando levantamos, as Tuas misericórdias estavam renovadas sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, pedindo que o Senhor agora alimente o povo, alimente a Tua igreja, ó Pai, através da Tua palavra. Esse é o nosso desejo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse é um salmo precioso, tá? A gente tem tido essa oportunidade de aprofundar o nosso coração em alguns ensinamentos que são ricos no livro de Salmos, né? A gente pode acreditar que os ensinamentos para a igreja de hoje estão apenas no Novo Testamento, mas há muita coisa rica, né, e sensacional que a gente precisa atentar os nossos corações também nos livros do Antigo Testamento. E a gente tem visto que a gente pode dedicar um pouco mais da nossa vida a uma maior e, sem dúvida, mais profunda devoção a Deus, né? Esse é o nosso desejo com essa série, que a gente possa reconhecer quem Ele é, reconhecer quem nós somos e o que Deus já tem feito por nós. Essa série tem feito para mim um verdadeiro diagnóstico, né, na nossa vida espiritual. Se você perdeu alguma mensagem dessa série, vá na nossa página, né? Acredito que as duas últimas você não deve encontrar, acho que não foi filmado, mas as outras a gente tem lá, você pode acompanhar todas elas. No último domingo a gente terminou quase que uma trilogia acerca de Jesus, né? Falamos dos capítulos 22, 23 e 24, e no domingo passado a gente viu o capítulo 24 retratar o supremo pastor que volta da glória para recompensar as suas ovelhas pelo seu serviço, né? Ali, fechando o que a gente viu no 24, provavelmente foi o salmo que Davi escreveu quando ele levava a arca de volta para Jerusalém. Então nesse salmo ele exalta a criação, a glória que é em Cristo e também no seu ministério. Mas o salmo que a gente leu hoje, ele é muito especial, e se você percebeu, ele é muito confrontador, né? Esse salmo, ainda que não fale
propriamente de Cristo, né, como alguns que nós já vimos, por exemplo, nos últimos 3, né? Esse até agora é um dos salmos que mais aborda o Evangelho. É impressionante a gente pensar nisso, né? Porque a gente está no livro de Salmos, já quase 1000 anos antes do Novo Testamento, e um salmo que está abordando sobre a obra do Evangelho em Cristo Jesus, né? Esse é um dos salmos que a gente conhece, que eles são classificados como salmos penitenciais, né? Os salmos de penitência que Davi escreveu enquanto ali ele confessava os seus pecados. Então ele escrevia alguns salmos, esse aqui, depois que ele confessou o profeta Natã, seus pecados lá de adultério, homicídio, dissimulação. Depois que o profeta o confronta, né, ele confessa. Então esse é um dos salmos que ele escreve, né, após esse encontro tão comprometedor, né? E após ali, Davi se compromete a compartilhar com os outros essa experiência que havia lhe custado, obviamente, tão caro. Uma dessas provas é lá no Salmo 51, queria que você abrisse lá comigo, Salmo 51, capítulo 10. Mais uma questão daquilo que Davi se compromete após esse encontro confrontador com Natã, com o profeta. Salmo 51, verso 10. Você achou? Diga amém. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Verso 13, seu compromisso de anunciar o caminho para os transgressores. Ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Portanto, esse Salmo 32 é um cumprimento, é parte do cumprimento dessa promessa. Esse é um salmo que nós podemos considerar como um salmo também de instrução, né? Davi está instruindo o povo, né? Uma característica muito importante desse salmo. Uma outra característica importante que a gente precisa observar é que esse salmo ele era utilizado no final da comemoração anual, conhecida como Dia da Expiação. Os judeus comemoravam, né, celebravam o Dia da Expiação. Era um dia onde os pecados do povo eram perdoados, né, eram expiados, era exatamente essa palavra. O dia em que os pecados do povo, né, eram extirpados do meio deles. Esse salmo era usado no final da comemoração, né? Uma cerimônia onde o sumo sacerdote aspergia ali o sangue do sacrifício sobre um local que era chamado propiciatório, onde as ofertas estavam, e com isso ele cobria os pecados do povo, que o povo tinha cometido, né? Mas sempre, inclusive no Antigo Testamento, esses pecados iriam ser colocados na conta de alguém. Então geralmente era lançado sobre um animal, né? Geralmente, né, um bode, e eles colocavam uma corda no pescoço desse bode e o abandonavam no deserto. Essa corda era para que quem encontrasse esse animal não tocasse nele, era um animal condenado, e ele ficava ali no deserto até então morrer. Essa cerimônia servia para que os pecados do povo fossem retirados, e esse Salmo 32 era lido no final dessa cerimônia. E pasme, algo que torna ainda mais importante esse salmo é a citação que esse salmo recebe de Paulo como parte da sua argumentação em favor da salvação exclusivamente pela graça. Paulo, quando defende a salvação somente pela graça e não pelas obras, ele usa esse salmo. Eu queria que você abrisse lá comigo em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, no verso de número 6. Você achou aí? Diga amém. Romanos 4, 6. Olha o que Paulo diz. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Então ele repete: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Veja quantos argumentos, né, a gente está olhando sobre a importância desse salmo. E o que eu quero que a gente compreenda nessa manhã
alguns aspectos sobre o pecado e o perdão que todo cristão deve compreender, baseado em tudo isso que nós já ouvimos aqui. Voltemos lá ao Salmo, capítulo 32. Veja novamente comigo o verso 1. Salmo 32, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Imagina, pensa, ao final de uma grande cerimônia, uma das cerimônias mais importantes que o povo de Israel realizava, o dia da expiação, e o povo todo reunido, esse salmo sendo lido, sendo cantado, né? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Veja, Davi foi ali repreendido, foi confrontado. Ele então confessou o seu pecado. O que Davi encontra? O que a gente encontra muitas vezes quando confessa um pecado é um tribunal à nossa volta, né? Ou então a acusação eterna, né? Você nunca mais será o mesmo, você vai ser conhecido pelo seu pecado. Mas esse não é o caso do que nós lemos aqui. O que Davi encontra depois de confessar o seu pecado é alívio. Seu fardo foi aliviado por conta de um arrependimento sincero. Veja, quando o profeta confronta Davi, Davi podia dar uma lista de desculpas, podia dar uma lista de razões do porquê ele cometeu tantos pecados, inclusive agressivos a nós: homicídio, adultério, dissimulação, pecados, né, que na nossa lista de pecados, né, estão entre os piores, né, estão entre os hediondos. Mas ele não faz isso. Ele poderia enumerar os pecados das pessoas, mas ele inicia esse salmo com um cântico de louvor. Como é feliz! E veja, essa bem-aventurança, engraçado porque no capítulo 1 de Salmos, a gente vê a primeira bem-aventurança dos Salmos, e a bem-aventurança está ligada àqueles que obedecem. E aqui essa bem-aventurança está abençoando os pecadores arrependidos, ou seja, aqueles que foram perdoados. De maneira cronológica, né, olhando para o tempo, entre o pecado de Davi e essa sua experiência do perdão, até ele ser confrontado pelo profeta Natan, então confessar o seu pecado, a gente tem um intervalo de quase um ano. Então, durante quase um ano, Davi viveu de maneira fake, né? Estamos na era fake, na era falsa. Quase um ano ele viveu com esse peso sobre ele. Mas quando ele desfrutou da liberdade do perdão, ele proclamou essa grande bênção que foi. Veja, Davi passou quase um ano tentando ser aquilo que ele não era mais. Quase um ano escondendo o seu pecado. Você acha muito? Há pessoas que estão uma vida inteira tentando ser o que não são, escondendo seus pecados. Davi tentou fingir que nada tinha acontecido, e nesse um ano ele viu muitos problemas. O Senhor o disciplinou, a mão de Deus estava pesada sobre ele. Por que é importante considerar esse salmo nos dias de hoje? Porque a era da qual nós vivemos hoje é a era do faz de conta. É a era do que não importa o que se é, mas o que se parece ser. Atente, irmãos, para isso, porque nunca uma sociedade se preocupou tanto com a aparência. E permita uma frase criada aqui: nunca se postou tanto e se viveu tão pouco. Nunca se aparentou tanto, né? Porque há anos atrás a aparência era só que as pessoas viam. Hoje ninguém precisa te ver, basta você ter uma rede social e você vai ter ali a vida que você quiser ter, não é verdade? Nas redes sociais algumas pessoas possuem uma vida totalmente diferente do que é a sua vida real. O nível de preocupação com uma vida falsa, né,
o nível de preocupação com uma vida que não existe, que aparentemente o que não se é, né? As pessoas estão aparentando aquilo que elas não são, atualmente está em graus altíssimos. Eu vou te dar um exemplo que você não saiba, né? Bem, você vai querer usar. Em São Paulo existe uma empresa que tem um helicóptero. Essa empresa tem um helicóptero. Ele fica estacionado no terreno da empresa. Ele não voa, ele não vai para lugar nenhum, vive lá parado. Mas a empresa está ganhando dinheiro com ele. Como? O helicóptero que está estacionado fora de um aeroporto, fora de um heliponto, não voa, não que isso é possível, né? Mas atento aos avanços da humanidade, eu não sei se são avanços, né? Mas atento ao mercado, essa empresa aluga alguns minutos dentro dele, simulam um voo, né? Fazem como se estivesse de fato acontecendo um voo, está parado lá no chão. Mas as pessoas alugam alguns minutos dele, simulam os barulhos, simula a decolagem, simula um serviço de bordo, mas o helicóptero não sai do lugar. E as pessoas alugam alguns minutos desse tempo. Você pensa, mas quem pagaria por um serviço desse? Um helicóptero que não voa, que não leva a lugar nenhum. Mas acredite, os horários estão lotados. E as pessoas que usam esse serviço usam para tirarem selfies, para baterem fotos dentro de um helicóptero, para postarem nas suas redes sociais que estão voando de helicóptero. Fazem stories e as pessoas acreditam, né? Caramba, nós estamos voando de helicóptero. Trânsito pesado hoje aqui em São Paulo, né? Nada melhor do que um táxi aéreo. Está tudo simulado. As pessoas ali estão passando uma imagem do que não existe. Atrás da câmera dessa pessoa tem uma pessoa dizendo, não, falta 5, está acabando o seu tempo para você descer, tem mais gente para entrar. Rápido, porque vai acreditando muito não, que não, a gente não está voando não, está parado aqui no chão ainda. Né? A pessoa sai do helicóptero, pega um ônibus e volta para casa. Mas as pessoas estão simulando uma vida que até elas acreditam que é perfeita. Imagine, se isso não é uma verdade, quando que uma empresa dessa daria certo? As pessoas estão simulando uma vida, mas há um fundo por trás disso. Uma vida que elas acreditam, uma vida que elas acham que as pessoas vão então aceitá-las, ou as pessoas vão sentir alguma inveja da vida delas, ou as pessoas vão acreditar que ela é uma pessoa então bem-sucedida. Mas há uma pessoa que não é levada pelas fotos das nossas redes sociais, que não é levada por aquilo que se vê, que é o nosso coração. Ele sabe da verdade. E Davi, no seu coração, sabia do que tinha feito. E uma das perguntas que eu queria fazer a você nessa manhã: quanto de fake, quanto de falso há aí na sua espiritualidade? Porque você pode ter enganado muita gente, mas você sabe. O coração sabe da verdade. A você não engana. A Deus você não pode enganar. Quanto de falso há aí no seu pecado que não é confessado, no Evangelho que não está te transformando? Porque você pode ser muito legal, a igreja pode ser aqui, né? A igreja lá é diferente, o pessoal é legal, o pessoal lá é moderno, ninguém usa gravata. Isso não quer dizer nada. Aqui virá um ponto de encontro, a gente se perdeu. Quantos cristãos estão hoje convivendo com fardos que Cristo já morreu na cruz para carregar? Além de ser uma ideia tola, a de viver uma vida cristã falsa,
a de viver com pecados não confessados, eu quero dizer para você, ela é totalmente desnecessária. Há cristãos convivendo com fardos que Cristo já morreu na cruz para carregar. Que tipo de vida você está experimentando, vivendo? Porque Davi tentou encobrir e fugir dos seus pecados, mas não foi bem sucedido. Charles Spurgeon dizia que Deus não permite que ninguém peque com sucesso. Veja, esse é um caminho inverso do Evangelho. Pense comigo. Se eu e você cremos que temos a aceitação de Deus em Cristo Jesus, se eu e você cremos na obra de Cristo em nosso favor, se cremos que Cristo nos liberta para uma vida inteiramente nova, qual a razão de tentarmos viver uma falsa vida? Imagine que você está participando de um teste num time de futebol. Imagine lá, vamos falar de times grandes, né? Imagine que lá estão os olheiros do Flamengo te olhando. Tipo, o time pequeno é uma coisa grande, né? Olha lá, Flamengo, Barcelona e Real Madrid. É maior do mundo, né? Errei não, então é isso, né? Acho que é isso. Chutei aqui sem querer, acho que é isso. De que maneira você jogaria essa partida? Eles estão procurando talentos. Você sabe que é uma ótima oportunidade para você. De que maneira você jogaria essa partida? Fale para mim, como? Você ia ficar passeando pelo campo ou você daria o seu sangue ali naquilo? Por quê? Porque você está em busca de aceitação. Agora imagine que nesse mesmo jogo não há olheiros. Deus está lá. Independente do que você faça na partida, Ele aceita você. Ele põe você na família dele, no time dele. Por que a gente vai tentar aparentar ser aquilo que nós não somos? Do contrário. Se eu tenho certeza que quem está na arquibancada já me ama, já me aceita, eu vou me dedicar para jogar muito bem. Para que aquele que está devotando amor incondicional a mim tenha então alegria na minha vida. Qual a razão de procurarmos uma vida falsa? Eu e você precisamos ser impulsionados pelo Espírito Santo para viver a vida que o Evangelho nos apresenta. Porque, creia, nós não trabalhamos mais pela aprovação de Deus, nem das pessoas. Nós não estamos na dúvida se Deus vai ou não nos receber. Nós não estamos na dúvida se Deus vai ou não nos amar. Nós temos certeza do seu amor. Amém, querido? Certeza do seu amor. Sabemos que Ele nos justifica através de Cristo. Eu quero te dar um conselho nessa manhã. Não tente viver uma vida falsa. Não tente viver uma vida falsa, porque você não suportará o peso de tentar ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Você não suportará. Precisamos saber que os nossos pecados, quando eles confessados de maneira verdadeira, nós então alcançaremos misericórdia. E é isso que o Evangelho nos revela. Que nós somos muito mais pecadores do que esperamos. Muito mais pecadores do que a gente acreditava. Mas esse mesmo Evangelho também revela que nós somos muito mais amados do que nós imaginávamos, do que nós esperávamos. Portanto, meu irmão, a nossa busca
por uma vida falsa, eu quero dizer para você, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Veja o verso 3, do mesmo capítulo 32 de Salmos. Olha a experiência de Davi enquanto ele não confessava o seu pecado, enquanto a sua vida era uma falsidade. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Meus irmãos, veja a insensatez que você cometemos. Davi admite a loucura que é esconder os seus pecados diante de um Deus que é gracioso e perdoador. O Senhor disciplinou Davi quase um ano. Durante esse um ano, Davi estava infeliz até que ele parou de mentir. Até que ele se humilhou diante de Deus e confessou o seu pecado. Porque essa disciplina a qual Deus aplica em Davi não é a mesma disciplina que a gente vê, não é a mesma palavra que encontramos para uma sentença de um juiz. Essa disciplina a qual nós encontramos aqui, a palavra que é usada é a palavra que se dedica à disciplina paterna. E veja, a disciplina que Deus aplica a Davi não é uma sentença de condenação, mas uma disciplina de um mesmo pai que faz aos seus filhos. E não é isso que nós lemos na sua palavra? De que Deus é o pai que ama os seus filhos, de que Deus só corrige a quem Ele ama. E veja, há muitas questões da nossa vida que nós estamos escolhendo a correção de Deus. A correção de pecados não confessados. A correção de Deus por conta de pecados não abandonados. Portanto, veja, não é a aprovação do inimigo que você está experimentando. Não é que o inimigo está furioso diante de você. É Deus que está resistindo você. Porque Deus resiste o soberbo. Você consegue imaginar a mão de Deus no seu peito, paralisando você, freando você? Isso é o que Deus faz com o coração soberbo. Não é o inimigo que está te resistindo. É a mão de Deus que está sobre você. Isso não é porque Ele quer o seu mal. Isso é porque Ele quer o seu bem. Porque Ele enviou o seu Filho para que tivéssemos uma verdadeira vida. Então não dá para conceber que esse Deus fique parado depois de tudo que fez, encontrar seus eleitos vivendo uma falsa vida. Mas o mesmo versículo diz que Deus resiste o soberbo, aplica para nós de que Deus jamais, em tempo algum, portanto não há tempo perdido, mas que tenha durado mais de um ano, essa situação de Davi, Deus jamais rejeitará um coração contrito. Ele resiste o soberbo. Você consegue imaginar que guerra é essa que a gente acaba entrando? De sofrer a resistência de Deus. A gente não consegue imaginar isso. A gente não pode conceber o que é esse tipo de vida. Esse mesmo Deus jamais rejeitará um coração contrito. E, irmãos, sinceramente, eu oro para que o nosso coração, esse deve ser um grande compromisso nosso. Eu oro para que o nosso coração jamais se esqueça de quem nós somos, da miséria espiritual que nós vivemos. Porque se nós sempre nos lembrarmos de quem nós somos, nós jamais esqueceremos a necessidade que eu e você temos de ter um Salvador. E veja, a vida espiritual de Davi
era como um campo em tempo de seca. Essa será a vida espiritual de todo aquele que decidir trilhar o caminho da hipocrisia espiritual. De repente você não atentou para tantas verdades quando você leu esse salmo. Davi diz que Davi, não estou falando de alguém que a gente conhece, não, estou falando de Davi, um homem que foi tirado da multidão e foi nos informado que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava dizendo que a sua vida espiritual era como um campo em tempo de seca. Esse vai ser o cenário espiritual de todo aquele que decidir viver na hipocrisia espiritual. Veja que me parece, quando a gente fala assim, é difícil a gente ouvir um cristão falar assim, não me arrependo de nada que fiz. É difícil. Porque o cristão sempre tem que se arrepender de alguma coisa, né? O arrependimento é um ingrediente fundamental. Mas uma maneira mascarada para faltar arrependimento na nossa vida é um pecado não confessado. Eu estive analisando isso e para mim parece que um pecado não confessado e falta de arrependimento são as mesmas coisas. Pense comigo. Um pecado escondido geralmente está associado à falta de arrependimento. Quando a gente acredita que pode vir alguma coisa de boa em determinado pecado, então a gente esconde, segura. Está me fazendo bem por enquanto, pelo menos para minha carne, para minha mente, ou aparentemente, aquela fase em que o pecado está nos satisfazendo de alguma forma, então a gente esconde ele. Isso está associado por falta de arrependimento. E esse é um grande perigo. O grande perigo de nos satisfazermos com algum pecado, o grande perigo de escondermos algum pecado, é que indiretamente nós estamos dizendo que nós estamos encontrando mais sentido, nós estamos encontrando mais significado no pecado do que propriamente no perdão de Deus. Atente para isso. Um pecado não confessado, uma falsa vida cristã, um pecado escondido, está associado com a falta de arrependimento. E de alguma maneira a mensagem que nós estamos passando para Deus é de que nós estamos nos satisfazendo mais na prática do pecado do que propriamente na graça do seu perdão. Não é isso? Uma vida cristã sem arrependimento não pode ser considerada uma vida cristã. O que se torna uma vida cristã sem arrependimento? Uma vida religiosa. A gente é adepto da religião, mas não completamente. A gente curte a religião, mas sem querer interferir na nossa vida. Essa é uma vida religiosa. Uma vida cristã é marcada por arrependimento. Por quê? É ingrediente básico. Você não pode conceber a necessidade de um Salvador se você não tem do que se arrepender. O arrependimento é ingrediente básico da vida cristã. Tire o arrependimento da vida cristã e nós nos tornaremos bons religiosos. É o que Davi fala. Fala da sua dor por conta da tentativa de viver uma vida falsa, sem arrependimento, com pecados escondidos. No entanto, o que é maravilhoso observar na vida de Davi, e essa é uma das razões por ser considerado um homem segundo o coração de Deus, é que a sua dor o conduziu de volta ao Senhor. Essa dor não levou o desespero, a murmuração, as desculpas. Ele confessa seu pecado e a sua dor o conduz de volta ao Senhor. E quanto a você?
esses tempos de seca espiritual, uma vida fake, estão te conduzindo para onde? Veja o verso 5 comigo, por favor. Depois dessa dor, o confronto, no verso 5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Verso 6: portanto que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. A Bíblia está nos dando a ideia de que o tempo está se esgotando. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Então o Senhor envia o profeta Natã para confrontar Davi com seus pecados, e mais do que isso, lhe transmitir a mensagem do perdão de Deus. Davi então confessa seus pecados, e tudo, exatamente tudo que Davi teve que fazer para que o Senhor o perdoasse foi confessar sinceramente os seus pecados. Quem quiser visitar comigo na primeira carta de João, no capítulo 1, por favor. Primeira carta, não o Evangelho, primeira carta de João, final da sua Bíblia, capítulo 1, verso 8. Primeiro João, capítulo 1, verso 8. Diz assim, 1 João 1, capítulo 1, verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, o que a gente faz? Enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E esses são daqueles versículos que a gente não precisa explicar. Não poderiam ser mais claros. Se afirmamos que estamos em pecado, sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que verdade maravilhosa! Que verdade maravilhosa que o Evangelho nos apresenta. Agora, se afirmarmos que não temos cometido pecado, não apenas mentimos, como também fazemos de Deus um mentiroso. Qual o caminho que Davi seguiu? Davi seguiu o caminho da confissão. O fardo da transgressão foi removido. A dívida foi cancelada. Você não percebe semelhanças na história de Davi com a obra de Cristo na cruz? O fardo foi removido, a dívida foi cancelada, aquilo que estava meio distorcido na vida de Davi se endireitou e o Senhor não registrou os pecados de Davi. É isso que Deus faz. Em vez de imputar os nossos pecados, o Senhor coloca na nossa conta não os nossos pecados, mas a retidão de Cristo Jesus, nos aceitando na sua família por meio do Filho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Jamais poderíamos ser aceitos pela nossa própria conduta. Eu e você não tínhamos direito algum. Mas Deus nos justifica através da obra do seu Filho. Um sacrifício substitutivo, ou seja, em nosso lugar. Davi se arrependeu, confessou, Deus o perdoou. Você consegue perceber que não faz nenhum sentido a nossa tentativa de uma vida cristã falsa? Não faz nenhum sentido da nossa tentativa de esconder os nossos pecados? Não faz nenhum sentido de não abandonarmos os nossos pecados?
Davi trocou seus esforços para esconder os seus pecados, como o texto diz, agora por um esconderijo em Deus. Será que Davi merecia isso? Depois de todo esse tempo, depois de tudo que fez, evidentemente não merecia. Mas essa é a graça de Deus. Assim como eu e você também não merecíamos, essa é a graça de Deus que se encontra em Cristo Jesus. E a graça de Deus, ela faz exatamente isso, nos amando muito mais do que nós poderíamos esperar. Davi colheu as consequências de seus pecados, mas ele foi restaurado. Então, após isso, ele se dirige ao santuário para adorar a Deus e demonstrar o próximo passo que eu e você devemos dar, que é a alegria na obediência. Davi ajusta agora a sua prática para uma vida de verdade. Olha o verso 8, Deus falando com Davi. Olha o que Deus diz: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Veja o conselho: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Você já andou a cavalo? Você já aconteceu algum acidente, algum indício de acidente com você? Comigo já aconteceu alguns indícios de acidente com o cavalo. De coisas simples, né? A gente está andando, uma porteira à frente, você vai para cá, lógico. Está vendo igual eu estou vendo a porteira? Né? Meu Deus, esse cavalo é maluco! Ainda bem que a gente estava do lado certo, né? Do lado que ele bateu e a porteira abriu. Se tivesse ao contrário, estava aqui, né? Sabe-se Deus como, se estava. Né? Faltando algum pedaço, provavelmente. E outras vezes foi com cerca. Falei, gente, esse bicho eu não estou percebendo que ele tem um obstáculo. E ele precisa ser conduzido, né? Eu pensando que ele era o ignorante e ele devia estar pensando, pô, esse cara burro não está vendo que ele quer controlar? Ficou uma troca ali de animosidade, uma troca de elogio ali, né? E aí até que eu pedia para trocar de cavalo. Isso é infância lá na São Fidete. E o conselho que Deus está dando, diz, olha, cara, não seja como um cavalo ou um burro, que precisa ser controlado. O que Deus está querendo dizer quando ele fala isso? Veja, se você não obedecer, eu vou parar você. Não é isso que a gente faz com o animal? A gente segura ele, tipo um freio nele. E a gente fazendo oração de libertação para expulsar o inimigo, e a saída está só em você obedecer. Olha, se você tentar ser o Senhor da sua vida com uma vida falsa, eu vou parar você. É isso que Deus está dizendo. Não seja como um cavalo ou burro que não tem entendimento. Entenda. Mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Deus então fala a Davi, garantindo ao seu servo que a alegria da salvação dele vai ser restaurada, e Deus aponta o caminho que os perdoados em Deus, os perdoados por Deus agora devem seguir. Que é uma vida falsa. Você então compreende, você confessa, você pede perdão a Deus, mas depois que você pede perdão a Deus, Deus te perdoa, daqui para cá há um abismo que você pode cair muito facilmente, que é ter uma vida qualquer, que é ter uma vida liberal,
quer ter uma vida promíscua, quer se tornar um cristão, desculpa a palavra, sem vergonha. Então Deus te perdoa e você precisa dar esse salto. E esse próximo caminho, Deus está dizendo, o caminho que os perdoados por Deus devem seguir. Não são como cavalos ou burros que não têm entendimento, que são controlados por freios, mas agora seguem o caminho da obediência. Davi agora olhava para as Escrituras como fonte para a sua vida. Esse é o caminho que você devemos trilhar. Portanto, em todo esse processo, onde você está? Eu ainda estou tentando esconder os meus pecados, numa falsa vida. Se arrependa. Confesse. Deixe. Não, eu fiz isso, mas é muito difícil abandonar algumas coisas. É muito difícil viver sem algumas coisas que estavam há anos na minha vida, sim. Mas esse é o grande salto que você precisa dar agora. A prática da verdade. Encontrar o real prazer de servir ao Deus que te ama incondicionalmente. Encontrar o real prazer de servir a Deus. Seguindo o caminho da obediência, encontrando nas Escrituras sustento para a sua vida. E isso é um processo que pode acontecer muitas vezes na nossa vida. Se pecarmos, não negaremos nossas falhas, levaremos a Deus, sabendo que somos perdoados em Cristo Jesus. Se somos perdoados, agora ajustamos a nossa vida para deixar esses pecados e sermos impulsionados pelo Espírito Santo para a prática da verdade. Não é meramente um esforço pessoal seu, você precisará da atuação do Espírito Santo na sua vida. Porque a gente fala sobre isso. Por que isso é importante? Porque o que vai manter o seu olhar verdadeiramente em Cristo é um coração dedicado às Escrituras. O que o salmista diz lá no Salmo 119, versículo... Está lá, procura, é pequeno, procura lá, você vai achar. Guardei... Todo mundo conhece isso por causa daquela cantora, né? Que infernizou nossa vida com um monte de música que fica aqui, né? Não vou cantar não. Guardei a tua... Vou ler só o versículo. Até esqueci o versículo. Guardei a tua palavra no meu coração para... Já cantou é som, né? Já foi cantando, né? O que vai manter o seu olhar verdadeiramente em Cristo é um coração dedicado às Escrituras. Se a verdade estiver guardada no seu coração, o seu olhar vai estar em Cristo. Mas se não estiver, até a novela vai guiar você. O que vai manter o seu coração apegado à verdade de Deus é a Escritura. É a palavra de Deus. O que vai manter fé no seu coração, o que vai manter fé, a chama da fé acesa no seu coração, para que você, inclusive, creia no perdão de Deus e não nos seus esforços, é a Escritura. O que vai fazer você crer no perdão de Deus, o que vai fazer você crer mais na obra de Cristo do que propriamente na sua performance espiritual, é a Escritura. Portanto, atente para o caminho da verdade. Eu gostaria de encerrar com um versículo que anos mais tarde, Salomão, filho de Davi, deixa uma grande verdade para nós, em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, quero ler com você. Provérbios, capítulo 28, verso de número 13. Achou aí? Está animado lá, né? Provérbios 28, 13. Pede para só desligar o microfone dela. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera,
Eu não vou explicar que prosperidade na Bíblia não tem nada a ver com vida financeira, né? Mas Deus expor outra vez. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante. Olha que coisa maravilhosa. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Hoje você pode reconhecer os seus pecados, aliviar os seus fardos e entregar o domínio da sua vida no senhorio de Cristo. Então, o Espírito Santo, através do Evangelho, levará você a encontrar descanso a uma vida realmente verdadeira. Amém? Vamos orar. Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós tentamos uma vida falsa, escondendo quem nós somos, escondendo os nossos pecados e não reconhecendo a nossa grande necessidade de um Salvador, Pai. Tenha misericórdia de nós, nós queremos ser constantes no temor do Senhor, ó Pai, confessando os nossos pecados, porque é uma insensatez da nossa parte, ó Pai, tentar uma vida falsa para um Deus que enviou o seu Filho para que tivéssemos uma vida verdadeira, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Leva-nos às águas do Teu perdão, às águas do descanso, do refrigério, ó Pai, por crer no Teu perdão, por crer na Tua salvação, por crer naquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por essa palavra descrita aqui nesse salmo. Muito obrigado, Pai, pela Tua Escritura, que ela seja fonte, consolo, Pai, para as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.